Eu sofri um abuso financeiro infantil quando criança. Sabe o que significa isso? Também nunca tinha ouvido falar. Eu também não sabia nem que existia, tá? Eu tive a utilização do meu CPF utilizado de maneira não devida quando eu ainda era uma criança. E conforme o tempo foi passando, eu vi que isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Desde pequena, meus pais sempre foram muito empreendedores, sempre batalharam muito, mas riscos do negócio, né? Então, eles abriram várias empresas e acabou que não deu certo, normal. O CPF deles também já não estava muito certo, e aí a única opção que eles viram era me emancipar e abrir uma empresa no meu nome. Eu não sei se vocês sabem, mas é possível. A partir do momento que você nasce, você ganha um CPF, e a partir daquele momento que você já tem um CPF, seus pais já podem fazer dívidas no seu nome, já podem comprar carro, casa, já podem colocar empresas no seu nome. Então, essa é uma brecha na lei que existe, né? Que é possível fazer, e muitos pais talvez não tenham usado de forma sábia, né? Geralmente pais que já estão com o CPF cancelado, né? Cancelado não, já o nome sujo. Então, isso aconteceu comigo, né? Meus pais tiveram essas empresas, e pelo destino não deu certo, normal, isso acontece com todo mundo. E aí eles decidiram abrir uma empresa no meu nome. Eu comecei a vida aos 18 anos com 6 milhões de reais em dívidas. Dívidas essas que não são minhas, que eu não fazia ideia como pagar, que eu não achava justo eu pagar. Eu vivia com medo. Medo de tudo. Você não podia ter nada. Eu lembro adolescente não. Eu lembro eu com 20 anos querendo ter um Nextel, e a Nextel me negou porque eu tinha dívidas no nome. Então, assim, a vida inteira foi muito difícil viver com isso, viver atormentada, viver se escondendo. Eu fiz amizade com muitas pessoas que vivem a mesma coisa. Só que aos 30 anos eu decidi dar um chega nisso. E eu abri um processo contra os meus pais, explicando toda a minha história, explicando tudo o que aconteceu. Pra ver, o não eu já tinha. Quais eram os meus medos? Medo de o caso estar prescrito, né? Porque já fazia 15 anos que tinha acontecido, e aí eu decidi entrar só com 30, né? Então tinha passado um tempo, 30 e poucos eu já tinha. Eu tinha medo do juiz achar que tinha um conluio, que eu me macumunei com meus pais, que eu tinha medo disso. Eu tinha medo de ter alguma responsabilização do Ministério Público contra os meus pais, que era algo que eu também não queria. Eu tinha muitos medos, e o maior, o medo psicológico. Eu tinha medo, eram meus pais, que eram pessoas que deviam me proteger e que não deu certo. Então esses eram todos os meus medos de ter esperado 15 anos pra entrar com uma ação contra eles. Só que essa história tem um final feliz. Entrei com processo, e quando eu entrei com processo, assim, esses medos, vamos lá, vamos enfrentar. Entrei com processo e eu consegui. Eu consegui uma decisão judicial favorável. Um juiz que conseguiu enxergar que de fato eu era uma criança, que eu não tinha, eu até me emociono, eu era uma criança, eu não tinha capacidade civil de ter assinado todos aqueles documentos. Eu não tinha nenhuma capacidade. Então, graças a Deus, eu consegui, né, essa decisão favorável. Ainda não é 100%, porque eu tenho que peticionar em todos os outros processos que existem e declarar minha inocência. Mas eu conto a minha história com que outras pessoas se inspirem e vão atrás desse seu direito. Oi, meu nome é Renata Furst, eu tenho 35 anos, e quando eu tinha 6 anos de idade, a minha identidade, meu CPF, foi usado para o quadro societário, para a criação de 2 empresas, era uma cerâmica e uma pizzaria. Quando eu tinha 8 anos de idade,
Essas empresas quebraram. E quando eu tinha 10 anos de idade foi quando começou processos, né, judiciais contra essa empresa por causas trabalhistas, por impostos não pagos. A pessoa que usou meu nome fugiu do Brasil, até porque ele foi sentenciado por sonegação de imposto. E o que acontece na justiça brasileira é que eles fazem a desconsideração da pessoa jurídica, né, dessas empresas, porque a empresa não tem bem, já está falida. Então eles vão atrás dos bens dos sócios, né, vão processar os sócios. Como o sócio verdadeiro adulto estava sumiu do Brasil, eles foram atrás da outra sócia, que era uma criança de 10 anos de idade chamada Renata Furst. Eu cresci com um oficial de justiça indo na minha casa, cartas no meu nome, e quando eu me tornei adulta e comecei a trabalho freelancer, sempre fui assalariada CLT, sempre trabalhei para os outros, nunca fui dona de empresa nenhuma, nunca tive benefício dessas empresas aí. Tudo que eu conseguia conquistar no meu nome era tirado de mim por bloqueio judicial para pagar essas dívidas de décadas atrás dessas empresas que eu nunca me beneficiei. Minha mãe batalhou muito, trabalhou muito, né, como psicóloga autônoma, tive a ajuda de toda a minha família, do meu avô, e décadas e décadas pagando aos poucos dívidas, e com 27 anos, 28 anos, foi quando eu finalmente consegui me livrar dessas dívidas, porque minha mãe pagou. Minha mãe também nunca se beneficiou dessas empresas aí. Eu tô contando uma história porque eu quero mudar isso. As crianças do Brasil não poderiam jamais, ter que pagar por dívidas e até mesmo crimes que nunca foram seus, que nunca foram cometidos pela sua pessoa. É um direito humano fundamental ter direito à sua identidade. E eu perdi esse direito quando dívidas foram criadas no meu nome, quando a Justiça do Trabalho, a Justiça do Brasil não se importava que nunca fui eu, e eu cresci com o nome sujo. Mas hoje eu sei que o meu nome sujo nunca foi um reflexo de quem eu sou, e sim de um sistema que não soube me proteger. Porque assim como a gente tem garantias, do sistema para crianças que têm responsáveis, que não têm os cuidados necessários na questão de violência física, verbal, a gente tem todo um sistema que tenta proteger essa criança quando os responsáveis não estão fazendo isso. Mas a gente não tem a mesma coisa quando o assunto é roubo de identidade, dívidas indevidas, abuso financeiro. Muitos pais, muitos familiares abusam do CPF infantil. É aquela ideia de, deixa eu usar um nome aqui porque o meu já tá sujo. Mas aí criam muitas dívidas, e sujam o nome da criança. Então a gente precisa mudar isso, precisa ter uma conscientização aí. CPF de criança não é solução para problema de adulto. Essa é a bandeira que eu tô levantando. Uau!